Então, professor, agora que falou um pouquinho sobre os DAOs que foram feitos, a gente tinha começado fazendo os DAOs e as interfaces de todos os VOs que a gente tinha, só que no final acabou ficando muita coisa, né? A gente ficou uns 70, mais ou menos, 70 classes, e só mudava o nome, né? As funções eram basicamente iguais para todas. Então, para dar uma resumida, a gente usou esse Generic DAO, que tem até uns exemplos lá do professor do Git, e que daí a gente reduziu basicamente essas 70 classes para duas classes, né? O Generic DAO e o iGeneric DAO, que é a interface dele. Então, aqui na interface a gente tem as funções de salvar, excluir e atualizar, e as funções de pesquisa, que é o listar todos, o listar um e o pesquisar. Então, vindo aqui para o DAO, né, a gente começa pegando a conexão aqui, que é o manager, e aqui na salvar, então, a gente recebe um objeto, a gente inicia a transação, a gente persiste esse objeto e dá um commit, e qualquer coisa a gente dá um rollback. O atualizar é a mesma coisa, a gente recebe um objeto, inicia a transação, só que em vez de um persist, a gente dá um merge. E no excluir também, a gente inicia a transação, só que em vez de um persist ou um merge, a gente dá um remove no objeto e dá um commit no final. Então, essas eram as funções basicamente de salvar, atualizar e excluir, bem simples, padrão. E daí as funções de pesquisa também, a gente tem o listar todos, listar um e pesquisar. O listar todos, ele basicamente ele pede a classe, né, a classe de onde ele vai iniciar, né, tipo, por exemplo, entidade, funcionário, e a string coluna aqui, que a gente colocou isso porque, vamos supor que a gente está em entidade, mas a gente quer pegar lá os funcionários. Então a gente pode mandar o caminho e ele vai retornar todos os funcionários da gente saindo por entidade. E então essa aqui basicamente vai retornar todos os objetos daquela tabela. E o listar 1 ele já vai, né, como o nome diz, retornar só um único objeto. Então a mesma coisa, a gente manda a classe que ele vai começar e a gente manda as condições. Geralmente o ID, né, para ele poder retornar só um. E o pesquisar aqui é uma função que a gente fez porque a gente às vezes queria fazer umas consultas um pouco mais específicas, com várias condições, bem tipo, mais complexas. E daí o listar um e o listar todos não estavam ajudando a gente nisso, eles estavam limitando a gente. Então esse pesquisar aqui é quando a gente quer fazer uma consulta um pouco mais complexa, a gente manda a string, a pesquisa JPKL completa ali para ele, e ele vai retornar, né, uma lista ou só um objeto, vai depender realmente dessa consulta que a gente fez. Então basicamente esses eram DAOs, né, e eles são chamados no RN, né. Então aqui no RN, quando a gente chama lá nos controladores, a gente chama o RN e o RN chama o DAO que vai fazer as operações com o banco. E da parte dos DAOs era isso aqui.